A graça e a paz a todos. Estamos dando início a nossa EBD online, hoje encerrando o tema Sermão Escatológico de Cristo ou Sermão das Oliveiras. Nossa última lição está fundamentada em Mateus 25, 14 a 46. A lição de hoje é a lição 6, que iremos falar que Cristo irá voltar para fazer um julgamento. Mas antes disso, vamos relembrar o tema dessa sessão. Do capítulo 24, 32 a 25, 46, percebemos que o tema principal desta parte é falar sobre a necessidade de estarmos preparados. Dentro dessa seção principal, nós temos algumas subseções. Por exemplo, nós temos uma delas que é a certeza da segunda vinda. É certo que Cristo vai voltar. Mas ao mesmo tempo que é certo que Cristo vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora. Esse momento é incerto. Por isso que devemos estar sempre preparados, porque não sabemos quando ele vai voltar. Todavia, ao mesmo tempo que esse evento é incerto, é, Jesus advertiu, pelo menos de maneira subliminar, não subliminar, mas de uma maneira ainda implícita, de que haveria é, uma demora desta volta. Pelo menos 3 vezes, em 3 parábolas, vai dar essa ideia de demora. E por fim, que é a parte de hoje, nas últimas 2 parábolas, podemos chamar assim, porque principalmente a última é quase uma parábola, não é uma parábola real, irá enfatizar o tema do julgamento final. A primeira delas que nós iremos ver é a parábola do talento. Nessa parábola do talento, nós iremos perceber que o Senhor fez uma viagem para um lugar muito distante. Ele partiu. E quando ele partiu, ele entregou recursos para os seus servos, e estes receberam os recursos conforme a capacidade de cada um. E nós iremos também perceber que quando ele entrega, ele parte para uma viagem. E nessa viagem ele vai demorar um pouco, principalmente o versículo 19 vai mostrar exatamente isso. E os servos eles vão ter que administrar esses recursos que eles têm. 2 deles, formando o primeiro grupo, conseguem melhorar esses recursos. Já o outro, formando um outro grupo, ele não consegue melhorar este recurso e esconde esse recurso aí. E aí o que nós percebemos? Com um tempo, com um certo tempo, esse senhor, o senhor deles retorna e vai prestar conta com eles. Ao prestar conta, tanto com o que recebera 5 quanto o que recebera 2, esses haviam melhorado os recursos recebidos e aí eles recebem mais responsabilidade. Entra no gozo do seu Senhor, mas também recebem novos recursos. Quando chegamos ao terceiro ou o segundo grupo, esse vai cheio de desculpas, vai dizer que o seu senhor era um homem severo, que até mesmo colhe onde não plantou. Então ele tem uma concepção distorcida do caráter do seu senhor. E o seu senhor vai mostrar a ele que isso não é desculpa, porque ele poderia, por exemplo, ter entregado seus recursos aos banqueiros e assim ter juros. E o lugar que vai ser reservado para ele vai ser o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é a lição principal dessa parábola? É de que um dia nós iremos prestar contas dos recursos que Deus nos deu, seja ele qual for, nós iremos prestar conta. A questão aqui não é a quantidade de recursos que temos em nossas mãos. A questão aqui é se estamos sendo fiéis na administração desses recursos. Esse é o ponto principal. É isso que o texto está querendo nos mostrar. A infidelidade
do terceiro não estava ligado à quantidade de recursos que ele tinha. Não estava ligado a isso. O Senhor não estava preocupado em pedir, não estava preocupado em dizer, olha, você recebeu menos, então eu quero menos. Não. A preocupação dele era com a fidelidade, como ele estava administrando esses recursos. Isso é uma advertência para nós. Não importa o quanto você recebeu do Senhor, você precisa administrar bem, cuidar bem desses recursos. Um outro ponto que nós podemos perceber aqui, nesses recursos aqui, é a relação. A questão da fidelidade está ligada à relação que nós temos com o nosso Senhor. A relação que temos com o nosso Senhor também vai influenciar no uso que fazemos desses recursos. E aí está. Enquanto aparentemente ou implicitamente os dois servos anteriores tinham um bom relacionamento com seu Senhor, o terceiro ele não vai ter, não tem esse bom relacionamento, daí ele justifica a sua negligência. Além dessa parábola, nós temos uma outra que é também conhecida popularmente como sendo a parábola das ovelhas e dos bodes. Por que está entre aspas? Porque na verdade essa história não é bem uma parábola, é quase uma parábola onde Cristo ele compara a sua vinda com todos os anjos, com sua majestade, ou seja, ele vem como rei e vem para julgar, dar sentença. Por isso que ele vai dizer que ele vai separar, assim como o pastor separa o bode das ovelhas ou o bode dos cabritos, dependendo da tradução que você está usando. Ele, quando vier, vai reunir todas as nações e vai separar em dois grupos. Nesses dois grupos que nós aqui iremos ver, nós temos aqueles que são chamados de benditos e aqueles que são chamados de malditos. Se você está lembrado, essas duas maneiras de falar parece fazer alusão ou nos lembra o que está lá no final do capítulo 19, do capítulo 27 em diante de Deuteronômio, onde havia a bênção e a maldição, onde as pessoas eram abençoadas e as pessoas eram malditas conforme a sua obediência, né? Ou seja, parece que a obediência é o teste da fidelidade, é o teste do relacionamento. Aqueles que escolheram serem fiéis a Deus iriam ser abençoados. Aqueles que não foram fiéis a Deus seriam amaldiçoados. Ou seja, amaldiçoado aqui seria uma espécie de... Eu receberia maldição, estaria ligado mais às consequências da obediência e as bênçãos, a recompensa desta obediência. Mas voltando aqui ao texto, nós percebemos que esses dois grupos, eles não estavam sendo julgados pelas obras. A salvação aqui não era pelas obras, mas as obras aqui eram uma espécie de identificação com Cristo. Em outras palavras, eles não estavam fazendo atos bons, não porque isso geraria a salvação deles, porque você percebe que eles nem sabiam disso. Inclusive o segundo grupo disse, se nós soubéssemos, a dar a entender da implícita, se nós soubéssemos que era o Senhor, então não é a questão de praticar atos de bondade em si, mas de evidência de identidade, de evidência de relacionamento. Quando o primeiro grupo ele pratica, tanto o primeiro quanto o segundo, quando eles praticam atos, eles ficam surpresos. Como assim? Como é que nós praticamos como é que nós praticamos ao Senhor? Quando você fez a um dos pequeninos, ou quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, ou quando você fez aos irmãos pequeninos. Essa expressão pequeninos e irmão, em especial no Evangelho de Mateus, está ligado aos seguidores de Jesus, em especial aos mensageiros. Um texto paralelo que nós encontramos aí é Mateus 10, 40 a 42, quando vai falar dos mensageiros do Evangelho.
que ao você fazer isto, ao você ajudar os mensageiros do Evangelho, porque eles eram, simplesmente porque eles pertenciam ao Senhor, o seu galardão já estava certo. Então, de alguma maneira, esse ato de bondade identifica você como salvo perdido. Em especial, o cuidado que você tem com os necessitados da igreja. A preocupação aqui dessa parábola não é o cuidado com os pequenos em geral, os necessitados em geral, mas da igreja, dos servos de Deus. Então, esses atos são atos que nos identificam com Cristo, ou esses atos identificam com Cristo, por quê? Porque você, mesmo sem saber que está, de alguma maneira, tendo fazendo uma ajuda a Cristo, isso mostra o que João mais tarde ele vai ilustrar, de que ninguém pode amar a Deus sem amar o seu próximo. Se alguém que diz amar a Deus e não o seu próximo, essa pessoa não ama a Deus, porque é impossível. Então aqui, de alguma maneira, está mostrando essa identidade que nós temos com Cristo quando nós praticamos atos. Ao praticar um ato ao servo de Deus, estamos praticando a Cristo. Mas fazemos isso de maneira natural, não pelo ato de bondade em si. Pois bem, e por fim nós percebemos nessa parábola de que, tanto na primeira parábola quanto na segunda parábola, o destino eterno que nós encontramos aqui. Conforme a nossa vida, conforme a nossa fidelidade, nós iremos receber destinos distintos. Os benditos for entrar no reino, entrar na vida eterna, entrar no gozo do seu Senhor. O servo infiel, e aqui no caso os cabritos, eles foram para um lugar onde havia fogo eterno, ranger de dente, castigo eterno. O que você percebe aqui é, no mesmo contexto, castigo eterno e fogo eterno, não tem como ser a ideia de que um é temporário e o outro é eterno, porque estão na mesma relação, há um contraste. Uns irão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Então dá a entender de que ambos são eternos. Nosso destino é decidido agora com a nossa fidelidade a Cristo. E nós devemos estar prontos para este dia, para o dia da vida de Cristo. Porque quando Cristo voltar, ele não vai voltar como advogado, mas vai voltar como juiz para nos dar conforme aquilo que nós fizemos aqui, ou seja, aquilo que evidencia a nossa salvação. Então, a vida de Cristo está associada à prestação de contas dos recursos que nós recebemos ainda nesta vida. Está também mostrando que há atos que nos identificam com Cristo, ou atos que identificam as pessoas com Cristo, e a sentença eterna. Essas são as lições dessas duas parábolas. Que o Senhor Deus possa te abençoar e que você tenha aprendido bastante nessas duas, ou nessas lições, essas 6 lições sobre escatologia, sobre o Sermão das Oliveiras. Que Deus te abençoe.